Um curso em milagres, capítulo 25. A justiça de Deus. Introdução. 1. O Cristo em ti não habita em um corpo. Entretanto, ele está em ti. E, consequentemente, não podes estar dentro de um corpo. O que está dentro de ti não pode estar fora. E é certo que não podes estar à parte do que está bem no centro da tua vida. O que te dá a vida não pode estar abrigado na morte. E tu também não podes. Cristo está dentro de uma moldura de santidade, cujo único propósito é que ele possa se tornar manifesto para aqueles que não o conhecem. Que ele os possa chamar para que venham a ele e o vejam ali onde imaginavam que estivessem os seus corpos. Então, os seus corpos desaparecerão para que eles possam emoldurar a sua santidade em si mesmos. 2. Ninguém que carregue Cristo em si mesmo pode deixar de reconhecê-lo em toda parte, exceto nos corpos. Enquanto a pessoa acredita que está em um corpo, onde pensa que está, ele não pode estar. E assim o carrega sem saber e não o torna manifesto. E assim não o conhece onde ele está. O Filho de Deus não é o Cristo ressurgido. Entretanto, o Filho de Deus habita exatamente onde ele está e caminha com ele dentro da sua santidade, tão visível quanto o seu especialismo, que se demonstra dentro do seu corpo. 3. O corpo não necessita de cura, mas a mente que pensa ser um corpo está de fato doente. E é aqui que Cristo demonstra o remédio. O seu propósito envolve o corpo em sua luz e o preenche com a santidade que se irradia a partir dele. E nada do que o corpo diz ou faz deixa de manifestá-lo. Para aqueles que não o conhecem, o corpo leva com gentileza e amor para curar as suas mentes. Tal é a missão que o teu irmão tem para ti. E tal tem que ser a tua missão para com ele. Tópico 1. O elo com a verdade. 1. Não pode ser difícil realizar a tarefa que Cristo designou para ti, pois quem a realiza é Ele. E ao realizá-la, aprenderás que o corpo meramente parece ser o meio de realizá-la, pois a mente é sua. E, portanto, tem que ser a tua. A sua santidade dirige o corpo através da mente una com Ele, e tu te manifesta para o teu irmão, santo assim como ele para ti. Aqui está o encontro do Santo Cristo consigo mesmo. Não há diferenças a serem percebidas entre os aspectos da sua santidade, que se encontram, se unem e o erguem até seu Pai, íntegro e puro, e digno do seu amor eterno. 2. Como podes manifestar o Cristo em ti, exceto olhando para a santidade e vendo-o lá? A percepção te diz que tu te manifestas no que vês. Olha para o corpo e irás acreditar que estás nele. E todo o corpo que olhas te lembra a ti mesmo, o teu pecado, o teu mal e, acima de tudo, a tua morte. E acaso não desprezarias aquele que te diz isso e não irias buscar a sua morte em vez da tua? A mensagem e o mensageiro são um só. E tens que ver o teu irmão como a ti mesmo. Emoldurado no seu corpo, verás o teu pecado, no qual estás condenado. Estabelecido na sua santidade, o Cristo nele proclama que ele é como tu. 3. A percepção é uma escolha do que se queres ser, o mundo no qual queres viver e o estado no qual pensas que tua mente estará contente e satisfeita. Ela escolhe onde pensas que está a tua segurança de acordo com a tua decisão. Ela te revela a ti mesmo como gostarias de ser. E ela é sempre fiel ao teu propósito, do qual nunca se separa e nunca testemunha coisa alguma, por mais vagamente que seja,
que o propósito na tua mente não sustente. A percepção é uma parte daquilo que o teu propósito contemplar, pois os meios e o fim nunca são separados. E assim aprendes que aquilo que parece ter uma vida à parte não tem nenhuma. 4. Tu és o meio para Deus, não separado, não com uma vida à parte da sua. A sua vida está manifestada em ti, que és o seu filho. Cada aspecto de si mesmo está emoldurado em santidade e pureza perfeita, em amor tão celestial e tão completo que só deseja poder liberar tudo aquilo que contempla para si mesmo. A sua radiância brilha através de cada corpo para o qual ele olha e limpa toda a escuridão que está nele, transformando-a em luz, simplesmente olhando para o que está dentro da escuridão, para a luz. O véu é erguido através da sua gentileza e nada esconde a face de Cristo, de quem a contempla. Tu e o teu irmão estão diante dele agora, para permitir que ele ponha de lado o véu que parece mantê-los separados e à parte. 5. Já que tu acreditas que estás separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Não que ele o seja na verdade, mas para que o elo que te foi dado para unir-te à verdade possa chegar a ti através de algo que compreendes. Pai, Filho e Espírito Santo são como um só, assim como todos os teus irmãos se unem como um na verdade. Cristo e seu Pai nunca foram separados e Cristo habita dentro da tua compreensão, na parte de ti que compartilha a vontade do seu Pai. O Espírito Santo liga a outra parte, o diminuto, louco desejo de ser separado, diferente e especial, com o Cristo para fazer com que a unificação fique clara para o que é realmente um. Nesse mundo, isso não é compreendido, mas pode ser ensinado. 6. O Espírito Santo serve ao propósito de Cristo em tua mente, de modo que o objetivo do especialismo possa ser corrigido onde está o erro. Com o seu propósito é ainda uno com ambos, o Pai e o Filho. Ele conhece a vontade de Deus e o que é realmente a tua vontade. Mas isso é compreendido pela mente que se percebe una, ciente de que é una e assim vivenciada. É função do Espírito Santo ensinar-te como é vivenciada essa unificação, o que tens que fazer para que ela seja vivenciada e aonde deves ir para fazer isso. 7. Tudo isso leva em consideração o tempo e o espaço como se fossem distintos, pois enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só não tem significado. Está claro que uma mente tão dividida nunca poderia ser o professor de uma unicidade que une todas as coisas dentro de si mesma. E assim, o que está dentro dessa mente e de fato une todas as coisas tem que ser o seu professor. No entanto, ele tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender na condição na qual ela pensa que está. E ele tem que usar todo o aprendizado para transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és e conduzindo-te além delas, para a verdade que está além das ilusões. Tudo isso pode ser muito simplesmente reduzido ao seguinte: o que é o mesmo não pode ser diferente, e o que é uno não pode ter partes separadas. Tópico 2. Aquele que te fala das trevas. 1. Não é evidente que aquilo que os olhos do corpo percebem te enche de medo? Talvez penses que lá achas uma esperança de satisfação.
Talvez tenhas fantasias de atingir alguma paz e satisfação no mundo conforme o percebes. Entretanto, tem que ser evidente que o resultado não muda. Apesar das tuas esperanças e fantasias, sempre resulta o desespero. E não há exceção, nem nunca haverá. O único valor que o passado pode ter é aprenderes que ele não te deu nenhuma recompensa que gostarias de manter, pois só assim estarás disposto a abandoná-lo e a deixar que ele desapareça para sempre. 2. Não é estranho que ainda alimentes alguma esperança de satisfação proveniente do mundo que vês? Em todos os aspectos, em qualquer momento, em qualquer lugar, não há, aliás, em qualquer lugar, nada além da culpa e do medo tem sido a tua recompensa. Quanto tempo precisas para te dar conta de que a chance de alguma mudança nesse aspecto definitivamente vale o adiamento da mudança que poderias resultar em um final melhor? Pois uma coisa é certa, o modo como tu vês e vês há muito tempo não oferece nenhum ponto de apoio no qual possas basear as tuas esperanças futuras e nenhuma sugestão que tenha qualquer sucesso. Colocar as tuas esperanças onde não há esperança tem que fazer com que sejas sem esperança. No entanto, esse estado de desesperança é a tua escolha, enquanto buscas esperança onde nunca é possível achá-la. 3. Não é verdade também que achaste uma esperança à parte disso, um cintilar, inconstante, vacilante, mas ainda assim vagamente visto, de que a esperança é garantida em bases que não estão nesse mundo? No entanto, o teu desejo de que elas possam ainda estar aqui ainda te impede de desistir da tarefa sem esperança e sem recompensa que tu te colocaste. Pode fazer sentido manter uma crença fixa em que existe algum motivo para se continuar a perseguir o que sempre fracassou, com a justificativa de que de repente essa coisa será bem-sucedida e trará o que nunca trouxe antes? 4. Esse passado fracassou. Fica contente por ele ter desaparecido da tua mente e já não obscurece o que está lá. O que lá está. Não tomes a forma pelo conteúdo, pois a forma não passa de um meio para o conteúdo. E a moldura não passa de um meio para manter o quadro erguido de modo que possa ser visto. Uma moldura que esconda o quadro não tem propósito. Não pode ser uma moldura se é ela que vês. Sem o quadro, a moldura é sem significado. Seu propósito é mostrar o quadro e não a si mesma. 5. Quem pendura uma moldura vazia em uma parede e se põe diante dela em profunda reverência, como se uma obra-prima estivesse lá para ser vista? Entretanto, se vês o teu irmão como um corpo, é apenas isso o que fazes. A obra-prima que Deus colocou nessa moldura é tudo o que há para ser visto. O corpo a mantém por algum tempo, sem obscurecê-la de forma alguma. Apesar disso, o que Deus criou não necessita de moldura alguma, pois o que Ele criou, Ele sustenta e emoldura dentro de si mesmo. A sua obra-prima, Ele te oferece para que vejas. E preferes olhar a moldura ao invés dela? E absolutamente nada ver do quadro? 6. O Espírito Santo é a moldura que Deus colocou em torno da parte dele que queres ver como separada. No entanto, sua moldura está ligada ao seu Criador, una com ele com a sua obra-prima. Esse é o seu propósito, e tu não fazes da moldura o quadro quando escolhes vê-la em seu lugar. A moldura que Deus deu a ele apenas serve ao seu propósito, não ao teu a parte do seu. É o teu propósito separado que obscurece o quadro e valoriza a moldura ao invés dele.
Entretanto, Deus colocou a sua obra-prima dentro de uma moldura que durará para sempre, quando a tua já tiver se desmoronado no pó. Mas não penses que o quadro é destruído de forma alguma. O que Deus cria está salvo de toda corrupção, imutável e perfeito na eternidade. 7. Aceita a moldura de Deus no lugar da tua e verás a obra-prima. Olha a sua beleza e compreende a mente que a pensou, não em carne e ossos, mas em uma moldura tão bela quanto ela mesma. Sua santidade ilumina a impecabilidade que a moldura das trevas esconde e lança um véu de luz sobre a face do quadro que apenas reflete a luz que brilha a partir dele até seu Criador. Não penses que essa face foi jamais obscurecida pelo fato de que a teres visto em uma moldura de morte. Deus a manteve a salvo para que pudesses olhá-la e ver a santidade que ele deu a ela. 8. Dentro da escuridão, vê o Salvador que salva das trevas e compreende o teu irmão, assim como a mente do seu Pai o revela a ti. Ele dará um passo à frente saindo das trevas quando tu o olhares e não mais verás a escuridão. As trevas não o tocaram e nem a ti, que a trouxeste para fora, para que pudesses olhar para ele. A sua impecabilidade apenas retrata a tua. A sua gentileza vem a ser a tua força, e vós alegremente olhareis para dentro e vereis a santidade que tem que estar presente devido ao que contemplaste nele. Ele é a moldura na qual foi colocada a tua santidade, e o que Deus deu a ele tem que ser dado a ti. Por mais que ele ignore a obra-prima dentro de si mesmo e veja apenas a moldura das trevas, ainda assim, a tua única função é contemplar nele o que ele não vê. E nesse modo de ver, a visão que olha para Cristo, em vez de ver a morte, é compartilhada. 9. Como poderia o Senhor do céu não ficar contente por apreciares a sua obra-prima? Que poderia ele fazer se não agradecer a ti, que amas o seu filho como ele o ama? Não iria ele tornar conhecido o seu amor por ti, se tu não fazes outra coisa senão compartilhar o seu louvor ao que ele ama? Deus aprecia a criação como Pai perfeito que é, e assim a sua alegria se torna completa quando qualquer parte dele se une ao seu louvor para compartilhar a sua alegria. Esse irmão é a sua dádiva, perfeita para ti, e ele fica contente e agradecido quando tu agradeces ao seu Filho perfeito por ser o que é. E todos os seus agradecimentos e toda a sua alegria brilham sobre ti que queres contemplar a sua alegria junto com ele. E assim se completa a tua. Nenhum raio de escuridão pode ser visto por aqueles que querem fazer com que a alegria de seu Pai seja completa e a deles junto com a sua. A gratidão do próprio Deus é livremente oferecida a todos os que compartilham o seu propósito. Não é vontade de Deus estar só, e nem a tua. 10. Perdoa o teu irmão e não poderás separar-te dele nem do seu pai. Tu não precisas de perdão, pois os que são totalmente puros nunca pecaram. Dá então o que ele tem dado a ti, que possas ver o seu filho como um só, e agradece ao seu pai, como o pai te agradece. Nem acredites que todo o seu louvor não te é dado, pois o que dás é seu, e dando-o, aprendes a compreender a sua dádiva a ti. E dá ao Espírito Santo o que ele oferece igualmente ao Pai e ao Filho. Nada tem poder sobre ti, exceto a sua vontade e a tua, que apenas estende a sua vontade. Pois para isso que foste criado, e o teu irmão contigo, sendo um contigo. 11. Tu e o teu irmão sois o mesmo, assim como o próprio Deus é um, e não está dividido em sua vontade. E vós não podeis deixar de ter um só propósito, já que ele deu o mesmo propósito a ambos. A sua vontade se unifica à medida que vós vos unis em vontade, para que sejas completado, oferecendo completeza ao teu irmão.
Não vejas nele o pecado que ele vê, mas dá a ele a honra para que possas estimar a ti mesmo e a ele. A ti e ao teu irmão é dado o poder da salvação, para que o escape da escuridão para a luz seja vosso para ser compartilhado, para que possais ver como um só o que nunca foi separado, nem esteve à parte de todo o amor de Deus, que é dado igualmente a ambos. Tópico 3. Percepção e escolha. 1. Na medida em que valorizas a culpa, nessa medida irás perceber um mundo no qual o ataque é justificado. Na medida em que reconheces que a culpa é sem significado, nessa medida perceberás que o ataque não pode ser justificado. Isso está de acordo com a lei fundamental da percepção. Vês o que acreditas que esteja presente e acreditas que está porque queres que esteja. A percepção não tem outra lei senão essa. O resto simplesmente emana dessa lei para mantê-la e sustentá-la. Essa é a forma da percepção, adaptada a esse mundo, na lei mais básica de Deus. O amor cria a si mesmo e a nada além de si mesmo. 2. As leis de Deus não prevalecem diretamente em um mundo no qual a percepção domina, pois tal mundo não poderia ter sido criado pela mente, para a qual a percepção não tem significado. Entretanto, as suas leis refletem-se em toda parte. Não que o mundo onde esse reflexo está seja de fato real, mas apenas porque o seu filho acredita que ele seja real e ele não poderia separar-se inteiramente da crença de seu filho. Ele não poderia entrar na insanidade de seu filho com ele, mas poderia ter a certeza de que a sua sanidade foi com ele, de modo que ele não ficasse perdido para sempre na loucura do seu desejo. 3. A percepção se baseia na escolha, o conhecimento não. O conhecimento tem apenas uma lei, porque tem apenas um Criador. Mas esse mundo foi feito por dois, e eles não o veem do mesmo modo. Para cada um, ele tem um propósito diferente, e para cada um, ele é um meio perfeito para servir a meta em função da qual é percebido. Para o especialismo, ele é a moldura perfeita para realçá-lo, o campo de batalha perfeito para pagar o preço de suas guerras, o abrigo perfeito para ilusões que ele quer fazer com que sejam reais. Nem uma única deixa de ser mantida, nem uma única deixa de ser mantida em sua percepção, nem uma só deixa de ser contemplada, completamente justificada. 4. Há um outro fazedor do mundo, aquele que simultaneamente corrige a crença louca em que alguma coisa possa ser estabelecida e mantida sem algum elo que a retenha dentro das leis de Deus. Não como a lei em si mesma também, o universo, como Deus o criou. Não como a lei em si mesma mantém o universo como Deus o criou, mas de alguma forma adaptada à necessidade que o Filho de Deus acredita que tem. O erro corrigido é o fim do erro, e assim Deus protegeu seu filho, mesmo no erro. 5. Há um outro propósito no mundo feito pelo erro, porque ele tem outro fazedor, que é capaz de conciliar a sua meta com o propósito do seu Criador. Em sua percepção do mundo, nada do que é visto deixa de justificar o perdão e tudo o que se vê através da perfeita impecabilidade. Nada surge que não encontre imediatamente o perdão completo. Nada permanece nem por um instante que seja capaz de obscurecer a impecabilidade que brilha imutável. Além das lamentáveis tentativas do especialismo de apagá-la da mente, onde ela tem que estar para iluminar o corpo em lugar dele. As lâmpadas do céu não estão à disposição da mente para serem vistas onde ela quiser. Se a mente escolhe vê-las em outra parte, que não seja o seu próprio lar, como se iluminasse um local onde não poderiam jamais estar,
Então, o fazedor do mundo tem que corrigir o teu erro para que não permaneças na escuridão, onde as lâmpadas não estão. 6. Cada um aqui entrou na escuridão, no entanto, ninguém entrou sozinho. Nem precisa ficar mais do que um instante, pois veio, com a ajuda do céu dentro de si, pronta para conduzi-lo para fora da escuridão rumo à luz a qualquer momento. O momento que ele escolhe pode ser qualquer momento, pois a ajuda está lá, apenas esperando pela sua escolha. E quando ele escolhe usar o que lhe é dado, então verá cada situação que antes imaginava como um meio para justificar a sua raiva e transformar em um evento que justifica o seu amor. Ele ouvirá claramente que os chamados para a guerra que antes escutava são realmente chamados para a paz. Ele perceberá que onde investiu o seu ataque existe apenas um outro altar onde ele poderia ter concedido com igual facilidade e muito maior felicidade o perdão, e irá reinterpretar toda a tentação como apenas uma outra chance de trazer alegria a si mesmo. 7. Como é possível que uma percepção equivocada seja um pecado? Permite que todos os erros do teu irmão nada sejam para ti, além de uma chance de veres as obras daquele que ajuda, que te são dadas para que vejas o mundo que ele fez em vez do teu. O que então se justifica em tudo isso? O que queres? Pois essas duas perguntas são uma só. E quando as vires como uma só, a tua escolha está feita. Pois é o fato de vê-las como uma só que traz a liberação da crença que existe dois modos de ver. Esse mundo tem muito a oferecer à tua paz e muitas chances para estenderes o teu próprio perdão. Qual é o teu propósito? Tal é o teu propósito para aqueles que querem ver a paz e o perdão descerem sobre si mesmos e lhes oferecerem a luz. 8. O fazedor do mundo da gentileza tem perfeito poder para apagar o mundo da violência e do ódio que parece colocar-se entre tu e a sua gentileza. Ele não está presente aos seus olhos, que sempre perdoam, e portanto não precisa estar presente aos teus. O pecado é a crença fixa em que a percepção não pode mudar. O que foi condenado está condenado e condenado para sempre, sendo para sempre imperdoável. Se, então, ele foi perdoável, a percepção do pecado não pode deixar de ter sido errada, e assim a mudança se faz possível. O Espírito Santo também vê o que ele vê como algo que está muito além da possibilidade de mudança, mas na sua visão o pecado não pode se intrometer, pois o pecado foi corrigido pelo que ele vê, e assim ele não pode deixar de ter sido um erro, não um pecado, pois o que ele clamava que nunca poderia ter havido, houve. O pecado é atacado pela punição, e assim é preservado, mas perdoá-lo é mudar a sua condição de erro para a verdade. 9. O Filho de Deus nunca poderia pecar, mas pode desejar o que iria feri-lo, e tem o poder de pensar que pode ser ferido. O que isso poderia ser senão uma percepção equivocada de si mesmo? Isso é um pecado ou um equívoco perdoável ou não? Ele necessita de ajuda ou condenação? O teu propósito é que ele seja salvo ou condenado? Se tem que esqueceres de que o que ele é para ti fará com que essa escolha seja o teu futuro, pois tu a fazes agora, no instante em que todo o tempo vem a ser um meio para alcançar uma meta. Faze, então, a tua escolha, mas reconhece que nessa escolha o propósito do mundo que vês é escolhido e será justificado.